Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, Viva sua vida colocando seus olhos em Cristo, vendo Cristo à destra do Pai, e quando você o vê lá, veja-se a si mesmo. Essa é a sua posição. Tudo que ele experimenta agora, o favor de Deus, a bênção de Deus, aí está você. hoje com o pastor Joseph Prince. Quase todas as semanas, temos testemunhos que chegam. Testemunhos como este. Eu vou ler um testemunho. E vem de uma mulher de Michigan, Estados Unidos. Eu sou crente desde 1976. Contudo, fui ensinada quanto às condições necessárias para ser santa. E quanto mais tentei cumprir essas condições, mais fracassei. Eu buscava a aprovação das pessoas quando fui rejeitada pelo meu pai e minha mãe, quando fiquei grávida na adolescência. É muito fácil para nós, quando olhamos para essas mulheres, mesmo aqui em Singapura, quando olhamos para mães solteiras e falamos, isso é tão impróprio, isso é tão vergonhoso, e condenamos essas adolescentes. Mas o fato é que quando as pessoas creem errado, elas vivem errado. Ok? Veja essa mulher. Ela buscava aprovação, ela disse. Ela foi rejeitada pelo seu pai. E terminou com uma gravidez indesejada. Deus é compassivo com pessoas assim. Deus enviou seu filho, não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Como você vê o mundo? Eu também tentei ganhar a aprovação de Deus, mas sempre também fracassei. Muitas vezes fracassei. Meu casamento acabou em adultério e divórcio. Uma desgraça. Raízes de condenação... Guarde essa expressão. Raízes de condenação tomaram conta da minha vida, apesar da minha sinceridade em buscar mudar de vida. Eu queria ser uma boa esposa e mãe. Eu me sentia como alguém num bote sem um remo, numa corrente muito forte. Eu não sabia que podia descansar na obra concluída por Jesus. Mesmo após a restauração do meu casamento, eu e o meu marido tínhamos raiz de condenação. Eu ensinei na escola dominical, trabalhei com adolescentes, e me envolvi no ministério de oração. Pensava que se tentasse mais, implorasse mais, orasse mais tempo e confessasse os meus pecados, aqueles pecados que eu sabia que tinha, Deus mudaria a minha situação. Isso fez minha vida mais complicada, até que cheguei ao ponto de achar que não podia mais continuar. Em 2011, li Destinados a Reinar. Estava tão faminta que devorei o livro e todos os CDs de pregação do pastor Prince. Foram como oxigênio para a minha alma. E pensar que crer errado a respeito da graça de Deus me fez sofrer tantos anos de escravidão. Minha mente ficou livre de mentiras religiosas e eu me senti tão feliz e livre para escutar o Espírito Santo. Você ouviu isso? Quando você fica livre da condenação, você fica livre para ouvir o Espírito Santo. A Bíblia diz isso. Em Romanos 7, a Bíblia diz que agora que somos livres da lei, estando mortos para aquilo que nos prendia, servimos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei. Diz que agora fomos libertos da lei. Irmãos, vocês foram libertos da lei. Meu marido e eu temos visto Deus, eu gosto dessa parte. Meu marido e eu temos visto o Senhor restaurar nossos corações, nossos relacionamentos, o casamento e nossa vida. Aprendemos que Deus é maior do que nossas circunstâncias e nossos pecados foram todos pagos. Agora, observe, pessoas que sabem que seus pecados foram perdoados se tornam licenciosas? Essa é a acusação que fazem de que aqueles que creem na graça se tornam indulgentes, se tornam licenciosas, se tornam pecadoras e preguiçosas. Mas veja esse caso. Ela diz... Meu marido e eu vimos Deus restaurar nossas vidas, Deus é maior que nossas circunstâncias e nossos pecados foram perdoados e agora conseguimos entender e ver as mentiras do inimigo. Sabemos que Deus é por nós e isso não podemos jamais perder.
Amém? Nós participamos diariamente da ceia do Senhor nesses últimos 2 anos. O resultado de ser livres da lei é participar todos os dias da ceia. O que as pessoas dizem é, quando você é livre da lei, você fica com o coração frio. A ceia é se lembrar do Senhor. Todos os dias, por 2 anos, eles se lembravam do Senhor. O casamento foi restaurado, seus corações foram restaurados, seus relacionamentos foram restaurados. O que você tem para oferecer quando se opõe à graça? Onde estão os seus testemunhos? Vocês que se opõem à graça e dizem que isso é extremismo, onde está o testemunho de vocês? Deixe-me ouvir os testemunhos daqueles que foram libertos das drogas, pessoas cujas vidas foram restauradas, que amam a Jesus de todo o coração. Venham, contem os testemunhos daqueles que ouviram os ensinamentos de vocês, seguiram esses ensinamentos e foram livres dessa graça extrema e creem na graça equilibrada. Me mostre os testemunhos daqueles que acreditam na graça equilibrada. Vejam, igreja, não deixe que o inimigo encubra os seus olhos. Não interessa quem são os teólogos deles. Para cada teólogo que eles apresentarem, eu posso apresentar 5 teólogos que acreditam como eu. Eu posso apresentar muitos outros, como W.E. Vine ou Kenneth Wuest e outros teólogos que afirmaram que não estamos mais sob a lei. O Dr. Martin Lloyd Jones diz que nós estamos mortos para a lei. Amém. W.E. Vine, expositor no grego. O seu livro é considerado o livro principal do estudo do grego. Ele disse, não estamos mais sob a lei, estamos mortos para a lei. Se depender do grego, terminamos todo o nosso relacionamento com a lei. Ainda não terminei. Temos participado diariamente da ceia do Senhor já por 2 anos. Isso muda a forma como enfrentamos o nosso dia. Sabendo que não merecemos a graça de Deus me faz amar cada vez mais ao Senhor Jesus Cristo. Assim, ser livre da lei, ser livre da condenação, o torna licencioso? E essa mulher diz que a cada dia se apaixona mais por Jesus. Esse é o resultado. O que você tem a apresentar? Você que se opõe à graça, o que você apresenta por ter sido liberto da graça extrema? Da graça radical. Apresente o seu lado. Mostre seus testemunhos e eles têm que ser regulares. Não pode ser o testemunho de um parente seu. Não pode ser da esposa. Amém? Mas tem pregadores da graça que são muito arrogantes, vivem condenando as pessoas e chamando-as de legalistas. Eu concordo que tem pessoas que pregam a graça e não são graciosas. Certo, mas do seu lado, existem muitos que se opõem à graça e também são muito orgulhosos. Você entende? Você precisa seguir a Bíblia. Eu acabei de citar Romanos capítulo 7 e muitos outros versículos. Eu sempre tento respeitar o contexto, não é questão de o que esse teólogo diz, o que aquele diz. Eu já disse que para cada teólogo que você me apresentar, eu apresento 5. Para cada 5, eu apresento 10 do meu lado. Portanto, não vamos seguir isso. Deus nunca nos mandou buscar teólogos, mas a sua palavra. Vocês me acompanham? E ela termina dizendo que se apaixonou mais pelo Senhor. Obrigado, pastor, por compartilhar a revelação. Igreja, esse é o Evangelho de Jesus Cristo e está transformando vidas. Você lembra de Jesus, quando trouxeram aquela mulher pega em adultério, flagrada no ato do adultério, e ela foi flagrada por teólogos, pessoas que conheciam a Bíblia. Amém? Ela foi arrastada e lançada diante do Senhor Jesus, mas o homem não foi trazido. No adultério tem que ter um homem. Eu acho. Então, eu imagino que era um fariseu. Não trouxeram um dos seus. E arrastaram e a lançaram diante do Senhor, e Jesus estava ensinando ali no templo, e eles disseram, Senhor, nós devemos apedrejá-la. Moisés diz que devemos apedrejá-la. O que o Senhor diz? Se eles quisessem apedrejá-la, já teriam feito. Não estavam interessados na mulher, nem interessados na justiça moral de Deus. Eles queriam experimentar Jesus. Eles queriam ouvir o Senhor dizer, não apedrejem. E eles diriam, quebrou a lei de Moisés. E se dissessem, apedrejem-na, então todos aqueles que o seguiam,
Todos os que ouviram seus ensinamentos estariam muito confusos. Pensaram que tinham um encurralado. Você conhece a história? Ele, abaixando-se, escreveu na terra. E esse registro é o único registro do Senhor Jesus escrevendo nos evangelhos. E muitos anos atrás, eu imaginei do mesmo jeito que estava retratado no filme Paixão de Cristo. Ele fazendo risco na terra. No filme eu não consegui perceber o que o ator escreveu. Parecia um S, mas Jesus escreveu. Quando a Bíblia diz que ele escreveu, ele escreveu. Ele não estava rabiscando. A Bíblia diz que ele escreveu. E o que ele escreveu? Eu estive em Israel alguns anos atrás e fui para a região onde estava o templo. É claro que o templo não está mais lá, não ficou pedra sobre pedra, mas lá percebemos que a região onde estava o templo é formada de pedras de cobalto. Na verdade, naquela região do templo, o solo é composto ainda por pedras. É ali que muitos rabinos ensinavam. Dessa forma, quando Jesus escreveu no solo, ele escreveu na pedra. Seu dedo escrevendo na pedra, o que ele estava dizendo, eu sou aquele que deu a lei. Vocês são aqueles que ensinam a lei, eu sou o que deu a lei. Ele se levantou e disse para eles assim, vocês que se orgulham de serem os guardiães da lei, aqui está a lei. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eles não podiam dizer que ele não mandou apedrejá-la, eles não podiam dizer que ele não guardou a lei de Moisés, ele guardou, mas só o que era qualificado, sem pecados, podia atirar pedras. Lá havia um, sem pecados, ele mesmo, e ele não jogou pedras. Um a um eles saíram, ficando o Senhor. Eu gosto de dizer assim, se eles pudessem, eles a apedrejariam, mas eles não podiam. Ele poderia apedrejá-la se ele quisesse, mas ele não quis. Essa é a beleza do Senhor. E quando o Senhor perguntou onde estão os seus acusadores, ela olhou e eles já tinham ido. E o Senhor, eu creio, disse para ela, assegurou e disse, eu também não te condeno. Vá e não peque mais. Algumas pessoas querem separar as duas coisas e ensinam, vai e não peque mais. Mas ela não teria poder para não pecar mais se não tivesse escutado primeiro, eu não te condeno. Você não pode inverter a ordem das coisas e dizer primeiro vá e não peques mais. E é isso que a igreja está fazendo. E aí não vamos condenar você. O Senhor não a condenou. Pense bem, ela foi pega no ato do adultério e o Senhor disse, eu não te condeno. O Senhor aprovou o adultério dela? Não. Ele teria que pagar, é como se fosse uma conta de crédito. Todos os milagres de cura, todo o perdão de pecados que ele realizou enquanto estava caminhando aqui na terra, em Marcos, Lucas, João, tudo que ele fez antes da cruz, tinha que ser pago. Não é grátis. Para Deus perdoar pecados, deve existir um fundamento de justiça, porque Deus é 3 vezes santo. Você me acompanha? Por isso, o Senhor não a condenou, porque ele seria condenado no lugar dela. Esse é o preço que ele teria que pagar. Tendo sido condenado em meu lugar, em seu lugar, nós não somos condenados hoje. Quando ele a absolveu da condenação, ele deu a ela o poder de não pecar mais. Para aqueles que dizem que a graça dá poder, somente dá poder quando primeiro ficamos livres da condenação. Após receber a graça não merecida de Deus, que é a definição da graça, não permita que redefinam a graça. Estão redefinindo a graça hoje, mas a Bíblia diz que a graça é o favor imerecido que você recebe. Se a graça exige obras, a graça não é mais graça. Se requer algo de você, não é mais graça. Graça e obras são opostos. Assim, a graça é definida como favor não merecido sem obras. Quando você realmente entende isso e recebe o favor de Deus para você, aí então você é capacitado para produzir boas obras. E é isso que eu estou buscando. Eu busco que as pessoas que me escutam recebam a graça de Deus, recebam o amor de Deus, porque eu sei que quando recebem, a semelhança dessa mulher, a vida deles é transformada. Serão livres dos vícios. O inimigo sabe disso e ele vai atacar você exatamente nesse fato. Não há condenação para você. Muitos anos atrás, o Senhor me deu uma palavra. O Senhor disse para mim, filho, isso aconteceu nos anos 90. O Senhor disse, a condenação mata. Eu estava perguntando ao Senhor, Senhor, como é que eu ando nessa verdade? Que eu sou morto para a lei.
vivo sob a graça, como eu experimento isso na prática? E o Senhor me disse, Ele disse, todas as vezes que se sente condenado, não importa quanto você conheça sobre a graça e sobre os ensinamentos do Senhor, no momento que você se sente condenado, e podemos nos sentir condenados pelas coisas erradas. Um pai pode se sentir condenado porque não tem tempo suficiente para a sua família. Ele está tão ocupado trabalhando que ele trabalha duro. A esposa não entende quando ele chega em casa que ele está nervoso, ele está tão temperamental. E quando ele é um pouco duro, ela também responde com palavras duras, e ele responde as palavras duras dela, e assim fica uma resposta sobre resposta. E eles esquecem aquela faísca que incendiou o amor na vida deles. Se esquecem da faísca. Deixe-me dizer isso. Não estou desculpando a grosseria ou o comportamento rude, mas estou dizendo que muitas vezes o homem está tão preocupado com seu trabalho para prover para sua família. Ele diz, eu não sou um bom pai, não sou isso ou aquilo. Mas quando ele vai para casa, ele se chateia com os filhos ou com a mulher, mas na verdade ele quer ser um bom pai e um bom esposo. Sentir-se condenado produz pecado. Dessa forma, Deus disse para mim, lembre-se, sempre que alguém se sente condenado, isso mata. E mata relacionamentos, mata a saúde. Existem pessoas que estão enfermas hoje porque se sentem condenadas. É tão sutil que nem percebem. Vocês me escutam? O patrão corrige seu empregado. É somente uma correção. Mas o empregado começa a pensar, eu sou fracasso, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós somos muitas vezes muito dramáticos. Todos nós, quando recebemos uma pequena correção, nosso patrão nos corrige, falamos, eu sou um fracasso, eu sou um problema, eu sou isso. E os seus filhos aprendem com você. Nós nos autocondenamos com muita facilidade. Foi só uma correção. Porque o seu patrão se preocupa, e mesmo quando ele não corrige da forma certa e parece que ele está condenando você, você não precisa receber. Você pode aprender a lição, mas não receber a condenação. Mas nós nos condenamos muito facilmente. Você diz para sua esposa, não importa o que o pastor diz a respeito do poder das palavras, eu digo o que eu quiser. E você diz o que você quer e depois se sente condenado. Nosso ensinamento aqui não visa condenar, mas ajudar você a governar sua família. São ensinamentos de graça. Amém, irmãos? Assim eu perguntei ao Senhor, o Senhor disse, a condenação mata. Em todas as áreas da vida, a condenação mata. E na minha vida, Ele tem me lembrado muitas vezes dessas palavras. Eu não sabia o que significava viver na graça. Eu entendi quando Ele me disse isso, porque eu facilmente me condenava e me criticava. E quando nós nos condenamos, nós também olhamos para os outros e os condenamos. Muitas vezes o pai ou a mãe condenam o filho porque esse filho tem os mesmos problemas que o pai ou a mãe se sentem condenados. Eles condenam a mesma área que lembra eles mesmos. Condenamos outros porque nos autocondenamos. Eu não estou falando aqui com as pessoas que estão vivendo em adultério. Se você está vivendo em adultério, essa mensagem não é para você. A palavra para você é arrependa-se. Amém? Arrependa-se. Volte para sua esposa. E para a amante tem uma palavra. Se casar com ele, o que ele fez com a esposa vai fazer com você. Eu não estou falando com as pessoas que não se importam com Deus. Não estou falando com aqueles que estão vivendo em adultério, nunca foram salvos. Eles professam serem cristãos, mas não possuem a vida eterna. Não nos referimos a estes. Amém? Se estão livres da lei, estão vazios, sem o Espírito Santo. Por isso indulgem no pecado. Se isso acontece, não são salvos. Mas se está livre da lei, se você está livre da lei, o Espírito Santo vai governar você. A lei diz, não cometerás adultério. Não diz, ame a sua esposa. A lei não diz, seja paciente com ela quando ela está falando. A lei não diz, escute a ela. O Espírito Santo me diz, escute a ela. Pare de tentar ser um conselheiro para ela. Ela não quer que o marido dela seja um conselheiro. A última coisa que ela quer é um pregador. Vocês entendem as complexidades do meu casamento e da minha carreira? Dessa forma, quem me diz coisas como,
cale-se. Cale e escute. De uma forma gentil. Filho, escute a ela. A lei não diz isso. A lei diz somente não cometa adultério. Alguns não fazem porque não têm dinheiro. Alguns não cometem porque ninguém dá bola para eles. Depois diz, eu não cometo adultério. Ninguém quer cometer adultério com você. O que estou tentando dizer é que você pode guardar a lei, mas a lei nunca diz para você como amar sua esposa. Vocês me escutam? A lei diz, não cobiçará o que pertence ao outro, mas nunca diz para você dar. A graça manda você dar. Alarga seu coração para dar. Não venha me dizer, eu creio na lei moral, os 10 mandamentos são a representação da mente de Deus. Espera aí, o que você está dizendo é que a mente de Deus só tem proibições? Amigo, não diga que é a transcrição em termos teológicos da mente de Deus. A lei não é a transcrição da mente de Deus. A Bíblia diz que Deus deu através dos anjos. Ele não queria envolver-se diretamente. Quanto à graça, Deus veio pessoalmente em forma humana. Você me escuta? Amém? Você acha que na mente de Deus só tem não, 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 não? Só se enxerga o amor de Deus através de Cristo que veio para demonstrar o amor de Deus. A morte de Jesus não fez Deus nos amar, não produziu o amor de Deus. Porque Deus nos amava, Jesus veio. Assim não venha me dizer que os 10 mandamentos apresentam toda a mente de Deus. Não apresentam. A mente de Deus é maior do que proibições. Muitas vezes, é claro, o Espírito Santo nos diz, não faça isso, seja paciente, seja paciente. Sua esposa achará você muito atraente quando você for paciente. Tente, você vai ver. Se não acontecer nada, fale com Deus. Vai ficar tão atraente que vai ter que dizer, mulher, tire suas mãos de mim. Entendeu? Você não quer rir, eu vou rir de mim mesmo. Ah, você é tão engraçado, Pastor Prince. O Espírito Santo age desse jeito. As mulheres não se importam se você tem músculos ou não, mas gostam quando vocês as escutam. Escute a elas. O problema com Eva é que o inimigo a escutou. Não sabemos onde estava Adão, ele devia estar lá, mas ele não falava. Estava mudo. E o diabo falou. E a mulher falou, e o diabo a escutou. Ele disse não. Para dizer não, ele estava escutando as palavras de Eva. Ele estava escutando a ela. Os sedutores são aqueles que sabem escutar. Não deixe que outro escute sua esposa. Mas eu escuto, pastor. Estou me referindo a escutar de boca calada. Não ficar fingindo. Eu sei, eu vejo, não sei como aquele meu patrão. Sim, sim. E ela pergunta, o que foi que eu disse? E você repete as últimas palavras que ela falou. Você repete o que ela disse, eu estou falando escutar de forma atenciosa. Você aprende com o Espírito. Isso se aplica aos filhos adolescentes. Às vezes eles só querem ser ouvidos. Minha filha muitas vezes não quer o meu conselho, ela quer que eu a escute. E quando eu escuto, ela derrama seu coração, expressa as insatisfações que ela tem na escola ou em algum outro lugar. E quando eu não a condeno, mas a escuto e digo, eu não vou me importar com isso, eu vou comprar um presente para ela, ela acaba escolhendo o melhor. Temos que confiar na ação do Espírito na vida deles. Temos que escutá-los sem condená-los. Mas muitos queremos sempre dar conselhos. Somos os conselheiros, os pregadores do momento. O que você tem que fazer, Jéssica? Ela não quer um pregador em casa. Normalmente, quando nós saímos, eu sempre mordo a língua. O Espírito Santo diz, esse não é momento para dar conselhos, não é o momento certo, é hora de curtir as férias. Você diz, há muito tempo que eu não tenho férias, agora é a hora, não faça das suas férias uma escola. Isso não é uma lei, muitas vezes ele manda você falar. E como falar?
Glória a Deus. A lei não faz isso. Nós temos uma pessoa viva que escreveu a Bíblia e ela mora dentro de nós. Cristo em nós é a esperança da glória. E Ele vai levar você e vai guiar você. Você me acompanha? A condenação mata, foi isso que o Senhor me disse. E eu, sendo uma pessoa muito chata, eu disse: Senhor, me mostra isso na Bíblia. O Senhor tem que me mostrar um texto para que eu possa entender. O Senhor me trouxe para Gênesis. A propósito, voltemos a Romanos, eu preciso terminar aqui. Portanto, agora já não há condenação. Agora já não há. É tempo. Está em que tempo? No tempo presente. Está certo, como diz o meu filho. Está certo. Ele fala assim. Porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Assim, veja bem, nós já vimos na televisão quando existe um vazamento de óleo, você vê os pelicanos e gaivotas e elas estão todas cobertas de óleo. Você já viu isso? Elas não conseguem voar. Se ninguém ajudar, elas vão morrer. Por isso, Romanos 7 termina assim. Com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Quem me libertará do corpo? Eu sou como as gaivotas e como os pelicanos. Eu tenho a lei de vida e a minha mente diz, é isso que eu quero fazer, mas eu não posso voar. Eu estou saturado de óleo, eu estou pesado, eu não consigo voar. As penas estão encharcadas, eu tenho vida no meu interior, mas ela não consegue fluir. E ele diz, eu vou tentar cumprir a lei. E finalmente ele diz, não diz mais o que? Ele diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Como a gaivota e o pelicano, todos cobertos de óleo, olham e dizem, quem me livrará? A não ser que venha alguém ajudar, alguém que vem de fora. As gaivotas podem tentar os programas de autoajuda, podem tentar se banhar, mas não vão conseguir se livrar do óleo. Precisa de outra pessoa. E você vem e pega a gaivota, e é óbvio que você vai sujar as mãos, você limpa e cuida, e agora ela está liberta. Finalmente, Paulo diz, quem me livrará? Só uma pessoa. A ajuda vem de fora, não de dentro do homem. No próximo programa, Deus não quer que você esteja em nenhuma escravidão. Ele quer você livre. Se o Filho libertar, verdadeiramente serão livres. Você é livre da lei, liberto da lei na linguagem da Bíblia, para se casar com Jesus Cristo. Alguns dizem, eu não quero me casar, não quero perder a minha liberdade. A verdadeira liberdade é encontrada. A energia e o poder devem estar no trilho. Mas o trilho, meu amigo, não são os 10 mandamentos. O trilho é a graça, o trilho é Cristo. E a liderança do Espírito Santo é o trilho. obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.